buscar o conhecimento fora do mainstream, sabe? Do Uhum, lugar onde que só se fala disso. Entender que como que eu posso me alimentar disso, né? uhum. Então, se alimentar de arte, de cultura, de música, de outros segmentos, né? Porque às Sim, vezes eles estão fazendo uma coisa que você pode absorver. E exato. a hospitalidade é desse lugar. É você cruzar essas fronteiras. A hospitalidade surge quando as culturas do mundo se conectam e a gente entende que as diferenças viram troca. Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. É um prazer estar com vocês hoje e hoje a gente tem dois convidados especiais, que é o Silas Greco e o Rodrigo Neri. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao ACXcast. Obrigado, é um prazer estar aqui. Legal. Bom revê-lo. Silas, companheiro de longa data, Sim, né? Já escreveu no livro, no nosso primeiro livro, Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática, com um capítulo que eu vou falar que é um dos capítulos mais caprichados ali. Para vocês terem, eu vou falar uma história de background aqui. É, que na produção o Silas foi o primeiro autor a entregar o capítulo e ele até contratou, né, um uma ilustrador, ilustradora. uma ilustradora tal para fazer. Então o capítulo dele tá muito legal, muito bacana. E o Rodrigo também, gente muito boa, parceiro do Silas, Meu né, marido, marido do Silas. E também a gente vai falar de um tema aqui que é muito bacana, que é hospitalidade. Então, os dois têm um background muito legal aqui para falar sobre o tema, mas eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, queria que Silas apresente um pouco do seu background profissional, fala um pouquinho também, e Rodrigo, na sequência, Claro, por favor. perfeito. Bom, Cris, é um prazer estar aqui, né? Obrigado por nos convidar, por nos receber. Acho que a gente tem sempre, tá sempre tão muito alinhado, né, com o que a gente faz, com o que a gente pensa. Bom, resumindo aqui um pouco do meu profissional, eu gosto de dizer que eu acho que começou tudo desde muito jovem. Minha mãe vendia roupa em casa e meus pais sempre receberam muitas pessoas. E eu era aquela criança que adorava me preocupar, mas o que que tem pra, né, você vai servir um café, você não vai servir uma água, né, os biscoitos, então eu já era aquela criança que me preocupava em organizar a casa. Então acho que desde criança a hospitalidade, já era uma estratégia para ajudar minha mãe nas vendas, sabe. Aham, boa. E funcionava, porque as pessoas ficavam, elas voltavam, então, eu fiquei pensando nisso. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14, 15 anos eu comecei trabalhando como voluntário numa agência da ONU para refugiados, e com esse trabalho eu ganhei um prêmio de direitos humanos no primeiro governo do presidente Lula, que foi um prêmio que falava um pouco sobre esse trabalho. Depois eu ganhei um prêmio que me fez representar o Brasil em Nova York, na ONU, Que legal. que foi assim uma grande experiência, sabe. Talvez um pouco dessa característica diplomática, eu fui carregando ao longo da minha trajetória na hotelaria. Eu fiz um curso de negociação internacional também, depois eu trabalhei como livreiro, dei aula em escola pública, me formei como comissário de bordo, onde eu conheci meu marido. Legal. Durante o curso de comissário de bordo, eu já sabia que não ia querer seguir carreira no ar, Aham. e aí ele já era da hotelaria e ele falou: "Olha, mas eu acho que você combinaria de trabalhar em hotel". Eu falei: "Será?". E aí eu comecei trabalhando na Blue Tree, que é uma marca, né, chefiada pela grande Chieko Aoki, a dama da hotelaria. Foi lá que eu tive os meus primeiros contatos com o princípio do omotenashi, que é a hospitalidade japonesa, que é o servir de todo o coração e, né, a atenção ao detalhe, a sensibilidade. Tem uma série de princípios do omotenashi que estão muito ligados com o contemporâneo hoje, né. Desde um táxi no Japão que abre a porta automaticamente para facilitar a vida do consumidor, então, tudo isso, eu fui aprendendo com ela. Então, se o cliente vai sentar de um lado do sofá, será que a revista tá virada para o lado dele ou tá virado para o lado de quem entra, né. Uhum. Então tudo isso conta. Detalhes importantes ali, né. Exato. Legal.
E aí eu trabalhei muito próximo dela, trabalhei na casa dela, inclusive, tenho até uma história engraçada sobre isso, Várias histórias, várias né? histórias. E em 2014 o Rodrigo foi convidado para abrir um hotel durante as Olimpíadas. Foi uma super experiência para ele, e aí eu resolvi ir junto, porque eu queria ter uma experiência na área de lazer, na área do turismo. São Paulo é muito mais executivo, corporativo. E eu fui para lá e comecei a trabalhar como mordomo júnior no Fazano. E aí, realmente, tudo mudou. Minha vida realmente foi um divisor de águas, porque ali eu comecei a receber grandes autoridades religiosas, grandes celebridades. Então, recebi né, de Madonna, Lady Gaga, de Rihanna, Florence The Machine, Miley Cyrus, entre muitas personalidades que o protocolo que envolve o recebimento dessas pessoas, o acolhimento, é extremamente complexo. E então foi incrível. Depois de um ano me tornei gerente dessa área. Em 2017 nós voltamos para São Paulo. Eu volto como gerente também de mordomia, mas já participando muito do corporativo. Então eu participei da abertura de todos os hotéis de 2017 em diante. Então fazendo Angra dos Reis, depois Belo Horizonte, Salvador, Trancoso, Nova York, vários task forces, né, de eventos em Punta del Este. E aí, finalmente, em 2019, eu fui para o corporativo, virei gerente corporativo de CX e treinamento, porque eu já dava os treinamentos operacionais em todos os hotéis, e eu fiquei fazendo essa turnê da Beyoncé por um bom tempo aí, em todos os Vários hotéis. lugares. Não, era engraçado que quando a gente falava com o Silas, a gente não sabia onde ele estava. Um Era dia era sempre São nem Paulo, meu outro dia marido. Nova Nem York. eu, Aí, ó. esse é o ponto. Mas foi uma experiência muito rica, né? Foi incrível. Sobretudo para poder se conectar do operacional. Eu sou muito do operacional. Eu acho que hoje a pessoa que é do corporativo. Tem até aquele filme da Anne Hathaway, que ela é o senhor estagiário, Uhum. que começa ela atendendo o cliente. Acho que uma pessoa que está numa alta gestão hoje, que não conhece a pessoa que está no operacional de base, essa pessoa é questionável. Uhum. Porque ela de fato, ela tem todos os códigos do funcionamento da sua organização. Então, conseguir se conectar com ela e fazer com que essa pessoa se inspire de fato, né, e conseguir passar as visões e tudo mais, é realmente muito transformador. É legal. E aí fiz uma mudança de carreira agora, faz um mês, mais ou menos. Continuo na hospitalidade e na área de experiência, mas agora fui para o terceiro setor. Então foi uma mudança que eu queria estar numa área que gerasse um impacto social maior. Uhum. Então eu trabalho na Migraflix como Uhum. gerente também de CX e treinamento. É uma startup social que capacita refugiados e imigrantes para criar experiências gastronômicas em eventos corporativos. Baita Então, potencial aí, né? Ela tá desde quando no mercado? começou em 2014 e em Legal. 2017 ela foi criando um novo tipo de escopo, Aham. mas ela tem o apoio do BID, né, do Banco Internacional de Desenvolvimento, do Bank of Legal. America, da ONU. Então é realmente uma organização cujo objetivo é gerar renda para a população imigrante e refugiada, mas ao mesmo tempo é uma organização autossustentável, porque Sim. vende os workshops, os caterings para os eventos, né? Então você leva para o mercado corporativo por um segmento que nunca comeu uma comida iraniana, uma comida Ó, que legal. marroquina, né? Então, o que é se conectar com o diferente? O que é Com se outras conectar com outras culturas, né? culturas? Que legal. Isso faz com que você olhe também para os seus clientes, porque como que você vai entender um cliente que é diferente de você, Não, e né? ainda mais num país como o Brasil, que é multicultural, né? Super. E isso é muito legal, que entra em tema de ESG, diversidade, entre outras coisas, que é super importante hoje e está super em alta, né? Muito bacana. Exatamente. E a alta gestão, por exemplo, hoje em dia, você tem que fazer uma negociação na China, na Índia, Exato. né? A cúpula de uma grande empresa hoje, ela é formada de uma forma muito multicultural. Uhum. Então, se você não souber traquejos diplomáticos, fica muito complicado para o profissional de hoje em dia. Então, Exato. é importante ter essas experiências. Exatamente. Bom, Rodrigo, fala um pouquinho de você. É, a, meu histórico vai diletar vai falar um pouquinho da minha idade, né?
Mas, assim como o Silas, eu comecei desde muito Ele fala isso, jovem. mas ele é mais velho que eu, mas parece mais jovem, tá, Não, mas gente? isso é sabedoria, viu, gente? Isso é sabedoria. Não é. Todo mundo fala, eu sou um pouquinho mais velho. Não, você é um pouquinho mais sábio, Mas todo mundo né? fala Que que eu que bom, pareço mais velho, então. é. Mas, assim como o Silas, eu comecei muito cedo também, ajudando meus pais. Uhum. Meus pais, eles sempre trabalharam com alimentos e bebidas, com carrinhos de lanche, né? E eu sempre estive no atendimento ali com meu pai, no carrinho, enquanto minha mãe ficava em casa preparando os doces, salgados e tudo mais, né? E aí eu me formei em técnico em hospitalidade e comecei a trabalhar num pet shop, né? E foi minha grande dor, porque eu tinha uma paixão pelos pets, né? E não queria sair daquele ramo. E e era a questão de você conhecer o cliente, tanto o tutor do pet quanto o pet, Experiência né? do pet, o próximo nível da. Experiência do pet. Exato. E, cara, é assim, se a gente falar do mercado pet, Aham. o Brasil já passou pro segundo. Tava em Sim. terceiro, foi pro segundo já lugar Não, e a gente tá falando de mundial. 15 anos atrás, É. 17 anos E só atrás, tem né? crescido, né? É, é. E foi muito marcante para mim, porque naquele período eu já tinha me formado como técnico, eu havia ganhado uma bolsa de estudos para fazer bacharelado em turismo, estava estudando, só que eu não queria largar os pets, né? Porque existia um carinho muito grande e os clientes me procuravam. Tudo começou, era um banho e tosa, e a proposta era eu fazer banho e tosa. E eu tinha muito medo de tosar, porque eu falei assim, vou tosar, eu vou cortar um cachorro desse, pelo amor de Deus, né? E foi criando um vínculo com os donos dos pets, porque eu sabia o detalhe, os pets tinham uma paixão por mim ali, né? Então demorou muito tempo para fazer uma transição para a hotelaria. Quando foi mais ou menos no segundo ou terceiro ano da faculdade, eu entrei na rede Accor, né? Passei a trabalhar no Jequitimá, que é a bandeira de luxo da Accor, né? O Sofitel, né? E fiquei lá por 3 anos. E ao todo na Accor eu fiquei cerca de 13 anos e um pouquinho, né? Então eu passei pela marca Sofitel, que é uma marca de luxo, depois passei por Mercury, e a maior parte do tempo eu fiquei na Novotel. Novotel foram 4 Novotel, né, ao É. todo que eu fiz, né, e cerca de 7 anos de bandeira Novotel. Baita experiência, hein? É, é. Na realidade, a abertura que a gente foi fazer no Rio de Janeiro era de um Novotel Parque Olímpico, ali do lado do Parque Olímpico. E naquele período, eu já era uma referência em front, então dava muito suporte para outros hotéis, outras bandeiras. Participei de muitas aberturas de hotel da Accor, da bandeira e de outras bandeiras também. Ou então, por exemplo, hotéis que eram aquisições da Accor, que estavam passando por uma remodelação de bandeira. Eu participava muito em relação a padrões de Uhum. processos, padrões de atendimento, né? Então, o Rio de Janeiro foi um período muito de aprendizado para nós, né? E a gente Legal. cresceu muito profissionalmente e como pessoas também, Aham. né? E foi quando o coração apertou, por saudade da família, a gente decidiu voltar para São Paulo. E a gente volta para São Paulo, eu faço mais um novo hotel aqui em São Paulo, Novotel Morumbi, que foi o primeiro hotel da Accor no Brasil, né? E que é um xodó da Accor. E depois eu faço um Pullman e eu faço uma transição de carreira para a Omnibiz, que é uma empresa de tecnologia para hotelaria, Uhum. né? Então eu passo a trabalhar em CX nessa empresa, com atendimento ao cliente, né? E foi uma experiência incrível, porque você está ali na ponta, no atendimento, e com ótimos resultados. Aí eu recebo um convite, faço um processo, volto para Hilton, Uhum. né? Que é minha zona de conforto, a hotelaria. E é engraçado, porque em tão pouco tempo, né, estando no Hilton, já comecei a criar vínculos com embaixada, com grandes eventos que estavam acontecendo no hotel. Aí uma grande amiga, Cauane, né, ela estava fazendo a abertura do Nomad Lounge no aeroporto de Guarulhos, e ela me convida para esse projeto incrível, né? E eu falo assim para Cauane, Cauane, mas eu tô há tão pouco tempo no Hilton,
tem que ser muito bom, tem que ser muito legal, Aham, né? Ela falou, mas é incrível aqui, né? Eu faço mudança novamente de carreira para o lounge, né? legal. E lá eu estou há 6 meses e tem sido uma experiência incrível, né? É, aplicar a hospitalidade em um segmento como de uma fintech e você ter essa validação da empresa como você sendo a pessoa de hospitalidade e sendo validado o tempo todo é muito bacana, Uhum. né? Então eu estou bem feliz lá. Ô, Rodrigo, que legal a experiência na Nômade. E a gente estava até falando um pouquinho antes, né? Que a Nômade tem, assim, pelo menos na minha visão, tem um propósito de facilitar toda essa experiência digital aí. E é mais ou menos isso que vocês fazem no Lounge, né? Transformar essa experiência digital em uma experiência face-to-face ali, mas totalmente Uhum. facilitada. Seria isso, né? Exato, Pô, exato. legal, legal. E na realidade, é, é o primeiro contato físico, né, do cliente com uma pessoa, porque nós somos uma empresa digital, né, Sim. nós somos uma fintech. Então é uma oportunidade riquíssima, né, de a gente fazer dessa relação uma relação marcante. A gente brinca que a gente está num momento muito especial, né, da vida daquela pessoa. Ela está indo viajar, muitas vezes é a primeira viagem, é um sonho, e a gente está fazendo parte desse sonho, né? Então, a gente quer muito que esse momento seja marcante, que essa experiência seja única, né? Então, a gente tem esse peso de trazer essa felicidade nesse momento que acaba envolvendo muita expectativa, acaba Legal. envolvendo muita Ansiedade. ansiedade, e a gente está ali para isso, né? Não, show de bola. Bom, a gente fala um pouco mais disso. Silas, desses 14 anos aí, uma pré-adolescência, né, de carreira, quais são os aprendizados mais importantes quando a gente está falando de hospitalidade? Olha, o aprendizado mais importante que eu tive foi que hospitalidade, a hospitalidade para existir, ela precisa de um bom serviço, mas não necessariamente um bom serviço existe sem hospitalidade, né, uma coisa não é necessariamente igual à outra. Uhum, A hospitalidade, foi um grande aprendizado, entender que a hospitalidade ela pertence ao reino das emoções e o serviço pertence ao reino do método, da logística, do serviço, do checklist. Então, sim, toda hospitalidade precisa de um bom serviço, mas nem todo bom serviço tem hospitalidade. Então, assim, isso é fato. E eu comecei como mordomo, né, do latim, vem de maior domus, né, que significa o principal da casa, ou o responsável da casa. E é uma figura que aprende a articular todos os responsáveis, todos os setores, toda a equipe. E isso foi um grande aprendizado, porque eu aprendi um conceito que é muito importante, que é o conceito do desenraizamento, que eu chamo, né, que é o aprender a você sair daquele lugar que você está preso nas suas próprias funções, nos seus próprios no seu próprio cargo, nas suas próprias tarefas, e entender que você precisa sair disso, se desenraizar desse lugar para conseguir aprender, novas funções e novos aprendizados, novas habilidades, para chegar realmente num profissional mais competente. Eu até brinco dessa palavra, desse termo desenraizamento, porque o Rodrigo adora roubar uma plantinha. Ah, é. E aí ele tá sempre com uma tesourinha em algum lugar, vai sempre pegando uma mudinha, chega com uma mudinha em casa, e aí é engraçado, porque ele rouba a mudinha dos lugares. Não, eu Então, é propago, isso, eu É, vou eu chegar ó. lá. propago. Ele não é igual das pessoas da televisão que sai com um vaso da rua não, tá, gente? Mas, daquela mudinha que ele recortou, ele bota num copo de água, num vaso, Uhum, aquilo cria uma raiz, depois, daquela raiz ele bota no vaso menor, cria um bulbo, e depois uhum, bota no vaso maior, vira uma planta. Ou seja, uhum, quando a gente é capaz de desenraizar, a gente é capaz de expandir. uhum. Então, esse foi um dos principais aprendizados, né. Eu até conto no livro uma história, né, de situações inusitadas que eu tive que fazer, que você fala: "Nossa, mas
será que é eu que tenho que fazer isso? Mas é justamente nesse lugar que você consegue comprovar a qualidade do seu profissional, né? O quanto que você é capaz de lidar com situações do imprevisto, situações que não estavam planejadas, situações das quais não estavam ali no seu job description, mas você conseguiu se conectar com outra pessoa, pedir ajuda, articular, resolver. Então, acho que essa é uma das principais coisas que a hospitalidade consegue ensinar. É legal essa visão, porque você sai do padrão ali, você tem que fazer aquilo, né? Mas o ponto de servir e proporcionar uma melhor experiência, você pode transbordar o copo aí, né? Não precisa ficar preso Exato. àquela descrição de serviço, só faço isso e pronto, né? Profissional assim, eu acho que não É. dura muito tempo também. Até porque a hospitalidade ela vem com esse imaginário de que é você abrir a porta e acolher e receber. Legal. Eu sempre questiono esse lugar, né? Tá muito mais no lugar de você sair por essa mesma porta Uhum, e entender quem é o outro, quem é o meu cliente, quem são os meus parceiros, quem faz parte do ecossistema, né? Como uhum. que eu me equipo das ferramentas necessárias para poder receber essas pessoas, Sim, né? No meu negócio. sim. Porque a hospitalidade ela não pertence a um segmento. Então, a ideia é muito simples você achar que as pessoas vão chegar até você e você vai estar pronta para recebê-las. Não. Você tem que fazer uma lição de casa. E para fazer essa lição de casa, você precisa sair da porta para fora e Exato. estudar e entender quem são essas pessoas. Ouvir, Ouvir, Uhum. né? exatamente. Que é uma das premissas aí quando a gente está falando de gestão de experiências, né? A gente ficou numa época muito focada em produto, Sim. né? E agora as empresas, as grandes corporações também estão tentando pegar um pouco do conceito da hospitalidade, né? Que sempre teve isso, né? Peraí, deixa eu entender melhor esse cliente, esse hóspede, para a gente conseguir oferecer a melhor experiência. Mas hoje numa escala bem maior, né? Em tudo isso. Todo cliente é um convidado. É um convidado, exato. Você espera que você cria seu negócio para que Ele volta. Ele volte. né, para que ele se sinta que aquilo seja um convite para ele vir Né? e para ele voltar, né? Cara, tem um livro antigo, antes da onda de CX e tal. Eu lembro que eu comprei, eu não vou falar a data porque eu vou revelar minha idade, mas eu lembro que eu comprei na época da faculdade. E que é um livro que chama Empresas Foram Feitas para Servir, algo nesse Uhum. sentido. E traz alguns conceitos ali, porque realmente, a partir do momento que você abre um CNPJ, você está ali para servir alguém alguma demanda. E muitas vezes a gente vê no decorrer da história que isso meio que se perdeu, né, na grande parte do tempo, e isso está voltando, graças a Deus, isso está voltando cada vez mais. E é legal esse conceito, né? Porque a gente sai de uma questão só de vamos fazer, mas vamos se atentar ao ser humano de uma melhor forma para gerar uma melhor experiência. Exatamente. Rodrigo, a gente falou um pouquinho da Nômade, você é coordenador de hospitalidade lá, vocês criaram um lounge no aeroporto de Guarulhos, você falou que tem outros lugares também, mas o de Guarulhos é o mais completo ali, né? Acho que são mais 600 metros, né? Isso. E com uma proposta bem diferente comparada a outros lounges, né? Conta um pouquinho pra gente desses diferenciais, como que é? Eu digo sempre que eu sou muito suspeito para falar do lounge, né? Porque eu cuido dele, né? Mas a experiência ela é muito visual. Você chega, é um mezanino gigantesco, né? Que foi criado, é algo que não existia em Guarulhos, né? Então é um mezanino lindo, né? Com um globo que foi criado. Então, para você adentrar o lounge, você precisa subir escadas rolantes, né? Que já te convida a uma experiência única. Uhum. E o time, ele é muito acolhedor, né? O design da sala é muito bonito. A gente está concorrendo a um prêmio internacional. Olha A gente só. é finalista, na realidade. A gente está concorrendo com 2 outros projetos americanos. E o resultado sai agora em setembro, né? Então, isso é mais uma prova da beleza desse projeto,
né, falando arquitetonicamente. E o nosso lounge ele está de frente para a pista de pouso, né, e um dos grandes pontos fortes que a gente sempre comenta é o serviço, né? Uhum. O nosso time de recepção, ele é muito caloroso, o time ele tem uma receptividade muito jovial. A gente é uma empresa de tecnologia, então não vou nem falar sobre isso, porque na realidade o nosso check-in ele é extremamente descomplicado. Você faz uma leitura de QR Code e a porta se abre para você. E o time ele só está ali só para fazer esse acolhimento, para explicar para você sobre a sala. Não, ele não tem o recepcionista, ele não tem o papel de fazer essa parte burocrática, Uhum. né. Então a sala ela é muito convidativa, todo o time, a parte de alimentos e bebidas, né, nós somos a única sala que temos um cantinho de amamentação, Ó, né. eu que estou pai recente aqui, Exato. acho isso um baita diferencial. A Que legal, gente a gente é pet friendly, né. que legal. Inclusive, essa semana a gente estava gravando até ah, um post, né, sobre pet friendly, porque uma ação. Então a gente tem diversos parceiros que trazem uma experiência mais bacana para o nosso cliente, então a gente busca sempre estar inovando, né. Uhum, A gente tem um olhar muito da hospitalidade, uhum, né. Então o que a gente não tem na sala hoje, o que nosso cliente precisa, a gente uhum. consegue aplicar, né. Então a gente se questiona o tempo todo sobre as necessidades do nosso cliente e tenta trazer inovação, trazer melhorias, né. Então, a gente é muito grato quando o cliente avalia, quando ele pontua alguma coisa, a gente sempre tá se debruçando sobre essas avaliações para poder entender o que ele precisa e se adaptando, porque esse é o nosso papel. Sim. Pô, que legal. E é bom, eu não conhecia, vou dar uma buscada aí para ver melhor as possibilidades desse lounge da Nomad. Na visão de vocês, qual é a maior dificuldade para implementar uma cultura de centralidade do cliente quando a organização ela não está ainda com a maturidade tão alta? O que que vocês Bom, veem aí? não pode começar. Olha, eu acho que a gente vive, tem uma amiga minha que eu até anotei, lembrei aqui de anotar, que ela sempre fala, né, a gente hoje vive uma crise de ordem humana, né, uma crise de ordem mais tecnológica. E eu acho que, assim, a gestão que ainda vive, né, com aquele olhar mais pragmático, mais parco do mundo, né, que é difícil de entender o que é belo, o que é humano, o que é justo, o que é verdadeiro, é eu acho que esse lugar é mais difícil de você conseguir transformar essa cultura. Uhum, Até porque é uma cultura que precisa acontecer de forma de dentro para fora, é uma coisa intrínseca. Por um outro lado, eu acho que onde você consegue fazer isso, o desafio está em você mostrar realmente os números, porque se você pega hoje os principais eventos, os principais movimentos corporativos, você vai ver a última pesquisa da Qualtrics, né, feita com 33.000 pessoas em 29 países, perguntando o que nós precisamos fazer para deixar os clientes mais eh, né, fiéis à sua marca. Ai, que as empresas e os colaboradores sejam mais humanos. Uhum. uhum, Você joga isso para um mercado corporativo, o que é ser humano? uhum, A coisa mais abstrata que existe, né, como que a pessoa pragmática do mercado corporativo Uhum. disseca essa Exato. informação, né. Mas aí você entende que existe um caminho que é mensurável. A partir do momento que alguém não se sente bem-vindo ou acolhido em algum ponto da jornada, você consegue entender que isso é resultado. Então, ali você consegue mostrar que você pode mudar o reposicionamento da marca, uhum, né, a gente tem vários exemplos fora da hotelaria que fizeram isso, né, a gente tem a uhum. Oprah, a gente tem a Apple, né, a Oprah ela criou o império dela de 2,5 bilhões fundados nos eixos da hospitalidade. O Steve Jobs também, eu sei que é super clichê falar dele, mas, né, É até um bom é um exemplo. bom exemplo. Sim, Não que ele em si por si não seja uma pessoa que eu super admiro, mas a marca em si ela é extremamente sim. estruturada nesses princípios, a Starbucks, a Magnolia.
Então, você tem várias marcas que entendem que esse reposicionamento é um reposicionamento de valor, Uhum. né? Que forma profissionais de valor. Sim. E então é muito nesse lugar, né? De mostrar que existe sim um reposicionamento, que isso vai te gerar resultado, mas primeiro você precisa. A marca precisa entender qual é o contexto hoje. Aquele documentário novo do Barack Obama na Netflix de trabalho. Uhum. Ele fala do futuro do trabalho, ele fala de 3 indústrias que vão sobreviver ao futuro, então ele fala da tecnologia, óbvio, ele vai falar da hospitalidade, ele vai falar dos cuidadores domésticos. Mas ele não fala dessas profissões especificamente, ele fala do profissional do conhecimento. O que o profissional que trabalha nessas indústrias, que habilidades que ele costura, que ele acessa, que vão ser fundamentais. Então, um professor, hoje, né, a capacidade pedagógica que a inteligência artificial ela não vai conseguir Uhum. substituir, porque você precisa saber que a forma como você ensina para um aluno vai ser diferente da forma que você ensina para outro, Exatamente. né? E essa capacidade que o ser humano vai precisar desenvolver, o interacional da hospitalidade. É conexão, né? Você criar conexões. A gente fala muito sobre automação, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma hotelaria, a gente fala muito sobre automação. Ah, vamos automatizar o processo de check-in, Uhum. né? Por exemplo. Tem pessoas que vão adorar fazer um check-in Sim. online ali, direto na porta e abrir sua porta pelo aplicativo do celular, tá? Só que tem pessoas que precisam da conexão, que vai ter dúvidas sobre onde fica uma Starbucks naquele bairro e quer perguntar para o recepcionista, né? Então, é entender qual a necessidade do meu cliente, né? Eu vou me conectar com o meu cliente para entender as necessidades dele. Eu vou me conectar muitas vezes com o meu colaborador. Meu colaborador entende o meu cliente muitas vezes melhor do que eu, né? Porque ele está ali na linha de frente, ele está ali muito próximo, né? Ele está ali na operação, entendendo? Então, eu acredito muito em criar conexões, né? Então, a gente precisa criar conexões reais, dando abertura, né, para Uhum. o cliente, para entender o que o cliente de fato necessita, o que o cliente de fato espera da gente, né, para desse modo a gente mudar uma cultura, né, a partir do momento que eu pressuponho que está tudo bem, né, e que está tudo indo tudo de uma maneira muito bacana, eu não me abro para me conectar, eu não me abro para ouvir o meu cliente, e aí eu crio barreiras e que acabam impactando diretamente no meu resultado, né, seja ele E financeiro. muitas vezes se fecha ao novo, né? É. E assim, e cada vez a gente vê que é muito importante a gente estar aberto Uhum, às novas percepções, tal. Vejo muito no mercado, às vezes em programas de voz do cliente e tal, principalmente com as lideranças ficam surpresas muitas vezes. Pô, sim. mas o cliente falou isso da nossa Uhum, marca? A Mas uhum. como? autopercepção é Ah, super. Então a gente vê também uma mudança que as lideranças estão tentando sair um pouco mais do ar-condicionado e ir um pouco mais para ver a percepção real. Acho que o programa de voz do cliente ajuda muito. uhum, E uma palavrinha que eu queria trazer aqui, que eu queria que vocês também comentassem, porque tudo que a gente está falando aqui de conexão humana, tal, é empatia, né? uhum. O Ian veio aqui pro Brasil, foi uma das palavras assim, se tivesse que resumir a vinda dele seria essa questão da empatia, você ter a empatia pelo o próximo ali, né? Só que uma palavrinha curta, Super. super desafiadora. É a palavrinha que virou sovaco, mas que, Cara, que nem todo mundo sabe o que é. exato, porque a essência dela é muito importante. No entanto, precisa fazer um deep dive ali, precisa mergulhar ali, porque realmente ter essa empatia em todo o processo é desafiador, né? É. Porque muitas vezes a gente parte de nós, né? A gente vai com empatia, né? Estou agindo com empatia. Não, eu estou agindo a partir daquilo que eu acredito, né? Sim, A partir daquilo que é um valor meu, Que é o meu né? referencial. Meu sim. Isso é referencial. péssimo, né? Uhum, A empatia, até da origem do alemão, né? Mas a empatia, ela
é muito desconstruir esse lugar, né, que não é se colocar, no lugar do outro, né, mas talvez se colocar, ao lado dele, Uhum. né, isso já diz muito, porque é impossível você se colocar no lugar de alguém, É. né, e a origem da palavra da empatia, aprendi isso muito com um casal de amigos meus, a Nina e Francisco, né, Uhum. que a empatia ela tá relacionada muito com o que você sente, Uhum. né, perante com o que o outro está te trazendo. Uhum. Então se um cliente difícil ou uma situação desafiadora, ela se coloca diante de você, é mais do que você tentar entender ou pressupor ou se colocar no lugar daquela pessoa, é você entender o que eu estou sentindo com essa situação Uhum. que está É, o que acontecendo. está Sim. causando em mim, O que né? isso está É. causando em mim? E falar: "Olha, o que você está me trazendo, eu fico tão envergonhado de ouvir isso da minha empresa. Olha, obrigado por trazer, Uhum. porque eu não sei nem o que te falar". Às vezes só de você falar isso pra Isso. pessoa, de você falar: "Eu tô Não, envergonhado, na maior eu". parte das vezes, na realidade, né? Exato, De você se abrir e falar, "É, nossa, agradeço, tô envergonhado." exato. E Não entra sei no o que te falar. acolhimento ali, Sim, né? É. sim. Sim. E isso mostra que você tá mostrando pra pessoa o que você está sentindo com o que ela tá te trazendo. Então a empatia Legal. tá muito pautado nesse lugar. E é isso, né, porque a hospitalidade é você entender, né, aquela máxima, né, tratar o outro como ele quer ser tratado. Uhum. É sobre o outro. A Exato. hospitalidade do latim, ela, significa o estrangeiro, o outro, desconhecido. É a virtude que se dá na capacidade que você tem de acolher esse outro. Uhum. Você não é o referencial. Tanto que aquele imaginário Downtown Abbey da hospitalidade é aquela coisa bem neutra, né? São as pessoas se neutralizam porque quem está no holofote é justamente o cliente. Então, qual é o referencial dele de Uhum. ser bem Uhum. tratado? Exato. Que é diferente do outro, que é igual você estava Exato. É. falando, né? Não, e muitas vezes, quando você tem algum atrito com o cliente, nada melhor do que perguntar para ele: "E como eu posso te ajudar?" E Uhum. é muito raro, né? A gente tem atritos com empresas, com serviços, e é muito raro mesmo. Eu falo por minhas experiências, né? Alguém chegar para mim e perguntar: "Mas em como eu posso te ajudar?" Uhum. Né? É tão simples e abre um leque de possibilidades para minha própria empresa, para eu aprender com o meu cliente, Na né? sua opinião, qual é o melhor cenário que a gente pode seguir? Aham. Uhum. Né? Envolve a pessoa no processo. E na, Exato. e na hotelaria, né, na hospitalidade de modo geral, é muito isso. Não adianta eu vir com algo pronto, né? Um exemplo, eu tive um problema com... O cliente teve um problema com o quarto, né? Não adianta eu querer, senhor, eu vou dar um upgrade para uma suíte plus, né, master. Não, ele só quer descansar. Ele só quer que aquela pessoa, um exemplo, né, da manutenção, vá no quarto o dia seguinte. Ele só quer ser ouvido naquele momento, Uhum. né? Não adianta eu inventar. Não adianta eu criar mil e uma possibilidades para ele. Ele só precisa ser ouvido, Atender a né? necessidade ali, né? É, Para depois, se possível, gerar uma experiência wow, né? exato, exato. É verdade. Legal. E como manter a excelência no atendimento vivo dentro do setor de... Eu aprendi que não é setor, né? Dentro da hospitalidade. Como mantém isso vivo? Não existe uma regra, Uma né, receita, uma né? receita pronta, né. Uhum. Para Ah, nada, né? Mas. Posso falar? é muito a hospitalidade, ela vai muito de pessoa para pessoa, né. Uhum. Aquilo que a minha expectativa é diferente da expectativa do Silas, né. Sim. Então a maneira com que eu vou acolher o Silas é diferente da maneira com que eu vou acolher você, né. Então acaba hoje em dia acaba até sendo um pouco batido, né, mas é de fato a questão de você criar uma experiência individualizada, de você personalizar uma experiência, porque a gente está falando do indivíduo, né. Exato. Eu acho que tá tudo muito relacionado a ritual. Ritual de marca, né? Se você procurar ritual na internet, vem muita foto de coisas religiosas, Uhum. né? E aí, se você procura religião, etimologicamente, vem de religare, que significa prestar atenção. Então, isso diz muito, né? Porque eu costumo dizer que os rituais são
repetições de atenção, intenção e intensidade. São essas 3 coisas. Que você faz para justamente envolver a equipe. Como que a equipe se debruça sobre os comentários dos clientes? Qual a granularidade disso? Né? Como que a equipe faz parte dos processos de plano de ação para solução dos problemas ou ela fica centralizada num departamento? Isso vai fazendo com que vai se criando essa cultura. Então, acho que os rituais que façam, que criem essa participação da equipe com a voz do cliente, de forma repetida, é o que, enfim, é o que vai mantendo essa excelência. Só para a gente não perder, você falou de 3 pontos importantes aí. Quais são as 3 palavrinhas? Rituais são repetições de atenção, intenção e intensidade. Né? O quanto que você bota de intenção naquilo que você está fazendo, de intensidade. Atenção Né? ao momento ali também. Muitas vezes, no meu trabalho, muitas vezes, maior parte das vezes, né, eu não estou trabalhando na minha sala, eu estou trabalhando no bar, né, porque ali no bar é o momento que eu estou ouvindo meu barman conversando com o cliente e eu posso dar um feedback para ele, assim, da próxima vez você pode falar dessa maneira, ou, você não teve, ela te chamou, você não percebeu, né? Eu posso estar trabalhando ali da recepção, vendo o meu time atender. Então, você está próximo, entendendo a interação do seu time com o cliente, a intenção. Porque muitas vezes ele vai te justificar, mas a minha intenção não foi essa. Tudo bem, mas está tudo bem, está tudo bem. Mas tá tudo bem, tá? Mas você pode, a sua intenção não foi essa, mas pode ter dado uma outra ideia para o cliente. Então, vamos só reorganizar isso aqui? Então, estar próximo do time, exatamente para você dar esse direcionamento, é muito importante, né? Você está ali, no momento que acontece aquela situação, né, para que você possa dar o direcionamento, e muitas vezes o time vai te conhecer tão bem, que em um olhar ele vai saber que você está querendo. Já entende o tom, né? Não, muitas vezes eu estou entrando na sala, eu olho assim para uma mesa, eu vejo um copo e um prato, né? Eu olho para o prato e para o copo, e olho para os meninos, eles estão vendo, Rô? E isso traz tácito, né? isso traz uma leveza, mas traz uma leveza, porque é um acordo. O time sabe o que eu espero deles, eles sabem o que eles esperam de mim, e é um acordo entre nós, né? E tá tudo bem, né? Porque já foi pré-acordado aquilo, né? E nesse momento que a gente está envolvido na operação, isso torna tudo muito mais fácil, né? Porque é real time. Exato. É o melhor programa de voz do cliente, né? Assim, você tá ouvindo ali, tá vendo, ouvindo, vendo, e ao mesmo tempo você tá conseguindo ver toda a dinâmica ali, né? Tanto do cliente com o seu time. É fenomenal. E registrar isso, porque muitas vezes a gente espera só o registro formal numa pesquisa de satisfação, Sim. e às vezes a gente precisa de registrar e mensurar essas dinâmicas que estão acontecendo ali na operação. Um comentário sutil que a pessoa fala, o que o cliente fala, que ele percebe, que ele menciona. Será que isso está sendo mensurado? Será que eu posso... Sim. Né, se 10 clientes no mês falaram que ficou faltando guardanapo na mesa, isso ele pode nunca chegar na pesquisa de satisfação. Mas chegou internamente num controle interno. Então, isso precisa ser feito. E você encorajar e validar o seu time, né? Para ele não ter receio. Porque fala assim, se eu pontuar que faltou guardanapo, eu vou estar jogando contra mim, né? E você tá... O time saber que ele não tá... que ele não vai ser julgado. Tá todo mundo no mesmo time, Exato. né? Que é só um alinhamento que a gente vai fazer ali e tá tudo bem, né? Legal. Então, é muito que a gente tem na hotelaria, né? O pessoal recebeu qualquer feedback do cliente, positivo, negativo, pontua, gente. Legal. Isso vai ser muito importante para nós, né? Como empresa, como setor, como departamento, né? Então, é uma coisa que a gente o tempo todo trabalha com o time, né? Recebeu qualquer feedback, percebeu qualquer intenção do cliente ou qualquer satisfação ou insatisfação, comenta conosco, né? Porque todo esse comentário, esse sentimento do cliente é muito importante, né? No final do dia vai valer muito, né? Quando eu fizer um planejamento, quando eu me organizar.
Com Eu certeza. acho que a gente entrou num ponto super interessante, que é como metrificar, né? Uhum. Porque quando a gente está falando assim, para algumas pessoas pode ficar um pouco Aham, subjetivo aham, ainda, aham, né? aham. E aí, como a gente traz, é lógico, a gente tem os pontos de contato onde a gente pode captar ali por meio de pesquisas, tal, mas não só É. isso, né? E eu acho que eu queria perguntar para vocês, tanto na questão de como metrificar da melhor forma essa jornada do cliente aí, esses pontos de contato, e como também trazer isso para a organização de forma a impulsionar também outras iniciativas relacionadas à experiência aí do cliente. Como vocês veem isso? Na minha última passagem na Rede Accor, né, ah, aquela unidade que eu passei, ela não tinha uma cultura de registro de feedback de cliente ou de percepção do cliente, né. Aí o pessoal fala assim: "Ah, Rô, mas a gente perde a anotação, né. Ah, mandar e-mail no fim do dia não funciona, né". Então eu peguei uma ferramenta que a gente utilizava todos os dias, que era um sistema operacional nosso, diário, Uhum, normal, né, e eu só fiz um ajuste ali e falei assim: "Ó, a partir de hoje vocês vão utilizar, esse código aqui", que era um código usual, né, para os apontamentos do cliente. Você vai colocar a data, né, e vai ficar vinculado à reserva daquele cliente e colocar o apontamento. Então, tudo que tinha ali, de extrema importância para nós, o nosso gerente de CX, ele lia na reunião de gerentes, né, a uhum, gente trabalhava aquilo e voltava para o time perguntando: "Ah, mas qual foi a sua atitude em relação a isso?", uhum. né. Você chegou a oferecer alguma opção para o cliente, ele se mostrou satisfeito após ser ouvido por você, né. Então é um trabalho em conjunto, tanto Uhum, daquele recepcionista que está recebendo aquele feedback muitas vezes no momento do check-out, né, quanto o meu time de CX, meu gerente de CX, que vai fazer um contato antes de receber uma reclamação, né, ele vai se antecipar, vai ligar, perguntar: "O que aconteceu? Em que posso te ajudar? Como eu posso mudar essa sensação, essa experiência", né. Então, existe 1000 uma possibilidades, né. E essa foi uma maneira com que eu fiz lá na minha última unidade. Então eu usei o sistema que eu já tinha, só fiz uma adaptação e a gente reestruturou todo uma forma de mensurar. pô, legal, legal. E isso traz um ponto importante, porque às vezes as pessoas falam: "Puts, eu preciso de tanta coisa para fazer". Aham. E na verdade você mostrou um exemplo, fácil, rápido, que: "Puts, vamos fazer com o que a gente tem na mão? O que que a gente pode fazer com o que a gente". É lógico, se tiver possibilidades, investimento, tal, com Uhum. certeza isso é super estratégico para a organização, né, mas dá para fazer com o que a gente tem. E hoje tecnologia e Sim. Claro. facilidade para a gente aplicar, né. E aí você acaba abrindo uma porta, né, a partir do momento que eu faço com a ferramenta que eu tenho hoje, eu entendo a importância, Sim. né, desse procedimento, né. Eu entendo a importância, o impacto desse procedimento no meu dia a dia, na satisfação do meu cliente, né. Então vamos Uhum. investir nisso, né, vamos Legal, buscar uma ferramenta mais assertiva e legal, que possa me ajudar de uma maneira que torne meu trabalho um pouco mais fácil, né. legal. E assim a gente vai se adaptando. É. Boa. Acho que toda forma todos os indicadores KPIs de experiência, eles são de uma certa forma os mesmos KPIs de hospitalidade, né, porque o cliente a gente tem essas estatísticas, né, a pessoa que se sente acolhida numa marca, ela tem a propensão de gastar 70, por cento mais, né, do que numa outra marca, ou seja, isso é um dado, né. E aí tem um estudo muito interessante que chama a escala da experiência da hospitalidade, é um estudo que consegue mensurar quanto que as pessoas se sentem, quanto que a hospitalidade impacta, e quanto isso é mensurável, em diversos negócios, de consultórios médicos, né, de arquitetura, farmácias, é bem interessante. Então do ponto, de vista físico. Uhum. Então, assim, é um estudo que mostra, por exemplo, se você chega no meu negócio e eu te ofereço, por exemplo, uma bebida quente, ao invés de uma bebida fria, assim, 80% de chance de você voltar ou de você me dar uma nota mais alta, porque você bebeu bebida mais quente, você se sentiu mais acolhido. Olha só. A textura do sofá, Olha. a iluminação, se o ambiente tem flores frescas e tem uma iluminação, âmbar,
Uhum. A tonalização da For Amber é uma grande... Amber é aquela mais calminha, a chance de que a pessoa ela vai se sentir mais acolhida. acolhida, mais à vontade, que é um dos indicadores, né, Tá. que eles colocaram de acordo com os retornos. Então, se sentir at ease, né, sentir muito à vontade, que eles chamam. Por exemplo, dentro do segmento de hospitalidade, na TripAdvisor, que todo mundo conhece, cada nota baixa do TripAdvisor, isso pode custar 20 novos clientes, numa proporção de... Hoje tem mais de 1 bilhão de comentários no TripAdvisor. A última vez que eu vi era 970 milhões de comentários. Ou seja, 20 novos clientes, uma nota baixa. Em compensação, uma nota positiva, cada ponto de nota positiva no TripAdvisor pode ter um impacto de 11% a 14% na sua diária média. Olha só. Isso são comentários de clientes que se sentiram bem-vindos e compartilharam essa opinião. Então, a hospitalidade ela precisa ser uma cultura de investimento. O que acontece hoje é que as pessoas invertem, né, a carroça pelos bois, né? E elas já começam querendo pedir a voz do cliente, pedir a opinião, sem construir esse lugar, né? A opinião, a voz, ela tem que ser a parte final de um processo que você construiu. Né? Primeiro você tem algo de qualidade para entregar. Depois que você tem algo de qualidade para entregar, você tem um time que vai fazer essa execução. E aí você pode falar, bom, o que será que eles estão... Como que será que isso está chegando nas pessoas, né? Sim. Então, hoje descobriram o poder das métricas, e aí as pessoas... você liga para um lugar, e aí a pessoa... no final da ligação você pode me avaliar, Exato. né? Essa avaliação é Ela muito só quer... importante pra mim. Ela não quer... A pessoa até te atendeu bem, mas você não teve seu problema resolvido. Exato. Né? Ou seja, o quanto que a hospitalidade ela não está realmente costurada dentro de uma cultura. Mas a partir do momento... As que estão, elas são perenes, né? São empresas centenárias. Você tem a Crayola, né? Que é a marca de giz de cera. Eles criaram aquela linha de... Colors of the World, né, para crianças. Como que eles se preocupavam, como que as crianças de diferentes etnias, de diferentes lugares do mundo, como que eles pintavam seus pais, seus familiares? Você só tem 12 cores né? E aí eles viam que as crianças não conseguiam pintar. Então eles começaram a questionar os clientes. Eles fizeram uma gama, começaram a pensar em vários pantones, várias colorações, devolveram isso para os clientes em testes, ouviram os feedbacks, e criaram... Até o nome College of the World foi um nome que foi criado junto com os clientes. Que legal. E se a gente parar para pensar, é uma dor que todos nós passamos em algum momento da nossa vida, né? Como a gente chega no nosso tom de pele, né? Quando a gente pintava na infância. A gente não chegava, Sim. né? E nunca ninguém se debruçou sobre Sempre isso. fui muito focado no produto, né? Exato. Vamos fazer as cores-primas Não, aqui. e era muito... Mesmo um pouco de variação. E era muito tom de pele, tom de né? pele. O que é tom de pele? O que é tom de pele? A gente falava assim, não, usa esse tom de pele. Né? O que é tom de pele? Né? Que era aquele único lápis que tinha em todo o estojo. Exato. E aí, quando eles fizeram esse lançamento, quando eu falo, né, um dos princípios de uma marca que você pode mensurar é a capacidade dela de afeto, né? Quanto que impacta e transforma a sociedade. Nós teve, então, o caso da Avon, que transformou né, a emancipação da mulher. Então, você tem o caso da Crayola, que você tem uma foto de uma criança refugiada saindo de Cabul, né, no Afeganistão, e aí é um recorte da CNN, e ela tá carregando o quê? De abaixo do braço, do meio de uma evasão da cidade, de um êxodo? Um livrinho da Crayola, Colors of the World. É nesse lugar que você consegue mensurar o quanto que a sua marca impacta a vida das pessoas, né? Então, acho que tá muito nesse lugar, o quanto que é sustentável, o quanto que é perene. Você pode até chegar na Forbes. Agora, será que daqui 15 anos você vai estar nela? Exato, né? Exato. E mais a visão, a gente sempre fala que gestão da experiência é uma questão médio a longo prazo. É lógico que a gente vem de um mercado que quer resultados rápidos, né? Só que isso é uma estratégia a médio a longo prazo que também pode ter resultados a curto, pode ter. Sim. Mas é uma visão de as empresas que estão investindo nisso,
elas vão se manter bem no mercado, porque isso é a necessidade dos próprios consumidores, clientes, colaboradores e tudo mais. Tem uma história no livro que é muito boa, que você fala sobre a Lady Gaga. Conta um pouquinho mais pra gente, e se tiver outra história também boa como essa, pode Tá, Histórias compartilhar. não faltam, Não né? faltam. Para encantar um pouco aqui da nossa audiência. Fala pra gente. Bom, essa uma história ficou famosa, essa história saiu até na Vogue. A Lady Gaga, quando esteve no hotel, no Rio de Janeiro, No Fazendo no Rio. Fazendo Rio, Aham. bom, rapidamente as pessoas descobriram que ela estava lá, ela tinha feito um post no Twitter, no Instagram, saiu na varanda, então assim, a avenida ficou Abarrotado. abarrotada, gente. Assim, eram mais de 600 pessoas na porta, cantando paparazzi. Era uma loucura. Não, e o Fazendo ali é de frente, De né? frente, Vieira Solto, o Joaquim Nabuco, a Joaquim Exato. Nabuco parada também. Nossa. Então, Não, imagina como administrar esse caos, né? nossa, e assim, os hóspedes não conseguem sair, é Nossa. uma situação super desafiadora. E aí, os fãs dormem à noite na frente do hotel. Até que de manhã a Lady Gaga viu aquilo, ela liga para a gerente responsável, porque tinha uma gerente específica cuidando dela, e falou: Olha, eu queria que vocês providenciassem lanches para eles, um Big Mac, Uhum. para eles comerem, eu queria que vocês providenciassem, porque eles estão aqui há muito tempo. E foi isso. A gente falou, mas para 600 pessoas? Claro! Quando você voltar no Rock in Rio, a gente Vai tá vai estar pronto. pronto, né? E aí foi um desafio, porque a gerente geral, ela mobilizou todo mundo. Como assim você disse que dá pra fazer? Não, vai dar. É room service. Quantos vocês conseguem fazer? 100? Ok. Quem tem carro, vocês vão atrás dos McDonald's, você vai Olha atrás aí. dos Bob's, você vai atrás das lanchonetes. A gente tem que trazer todos os lanches pra cá. E nisso começou a ser feita uma fábrica de saquinhos personalizados para tem que colocar biscoito personalizar. Globo, colocar aguinha e personalizar uma tag escrito From Gaga to My Little Monsters. Nossa. Que era a forma com que ela chamava os fãs, né? Aham. E aí a gente tudo foi grampeado, ficou tudo bonitinho, entregaram na O porta pessoal do caiu hotel. de amores, Eles né? amaram aquilo, Claro. rapidamente viralizou no Twitter, e ela ligou super emocionada, agradecendo, porque uma coisa que ela sempre fala, né? Os meus fãs, um dos motivos de eu estar viva hoje é pelo carinho que eu tenho dos meus fãs. Então, Uhum. o que hoje pode ser importuno para muita gente, um dos motivos dele não ter me suicidado Olha aí. foi por conta deles. Então, muitas vezes a hospitalidade está a entender o que é importante para você, né? Uhum. Às vezes a atenção vai toda focada na pessoa, mas o que é importante para essa pessoa? Uhum. E aí, às vezes, então não é dar uma joia, Sim. mas é tratar bem aqueles que também são importantes para aquela pessoa, né? E é uma ação de carinho, né? De acolhimento ali. E vocês conseguiram. E o mais importante, se todo mundo do hotel tivesse ficado no protocolo, não dá pra fazer, muito complicado, tal, não sei o quê. Mas aí todo mundo transbordou e olha o resultado, né? Que aí é imensurável, né? Super. Muito legal. Vocês impactaram logo, lógico, a Lady Gaga, mas também impactaram todo mundo ali e todo mundo que acompanha a história. Muito legal, muito legal. Ó, no livro do Silas, no capítulo do Silas, quase um livro. Tem muita história pro livro. Tem muita aí, historinha. Não, isso Tem porque várias eu vi a historinhas. edição, porque muita coisa foi cortada. É verdade. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Não, legal, legal. Rodrigo, mudando um pouquinho, agora você na posição de cliente, né? O que você espera quando você vai receber, quando você vai, né, ser atendido, tal? Qual é a sua expectativa em consumir uma experiência? É lógico, a gente que trabalha com experiência do cliente fica sempre com a anteninha ligada, né? Sim. Mas como você vê isso e o mercado no geral? Se tá legal, não tá? Qual é a sua percepção? O mercado, de um modo geral, eu discuti isso ontem
com alguém no trabalho, né? Das dificuldades que a gente tem hoje em dia de ter que brigar pelo básico, né? A prestação de serviço no Brasil, não sei no mundo, mas no Brasil, posso falar por Brasil, eu sinto muita dificuldade, serviços básicos, né, de telefonia, não é... Tudo você tem que brigar, né? Então, serviços bancários, né, você tem atritos nas relações com o seu prestador de serviço, então não é fácil, Uhum. né? E se elas têm pânico, né? Pânico de ligar para uma operadora, para um Eu banco, tenho ele pavor. procrastina para a vida, né? E essa parte difícil lá em casa fica para mim, né? Olha aí. Essa parte burocrática, né? Mas de fato não é fácil. Sim. Tudo e você acabar criando todo um protocolo, né? Você liga, você já pega o nome da pessoa, o telefone, Não, você se o monta, número. cria uma armadura, né? Exato. Exato. Porque aquilo que deveria ser o básico de serviço, né, o básico que você espera, hoje a gente não tem, Uhum. né? Por um outro lado, a gente vem de um Do mercado... sucateamento da força de trabalho, Exato, de serviço, exato. né? Que tá muito relacionado com a realidade social que a gente vive também, né? É. E por um outro lado, a gente vem da hotelaria, né? E que a gente tem experiências incríveis. Muitas vezes você vai ficar de plantão ou você vai fazer um task force num hotel, Uhum. né? E você chegar num quarto e ter a foto dos seus pets, né? Você ter o desenho da sua cadelinha e da sua gatinha feita num espelho de uma maneira muito inocente e sem pretensão daquela pessoa que fez o melhor Uhum. dela. Isso é incrível, É né? É legal. incrível, né? Então, a questão do serviço hoje em dia, ela vai de um ponto a outro de uma maneira muito rápida, né? Eh, mas a gente sempre tem uma expectativa alta quando a gente pensa em alguns padrões de serviço, alguns Uhum. segmentos, né? E outros, infelizmente, a gente não pode contar A tanto, gente já né? espera que vai. E que Exato, não deveria ser, né? exato, Porque quando a gente pensa em experiência, todas as empresas foram criadas para servir. Eles têm que atender ao exato, básico, né? E muitas vezes esse básico a gente acaba sendo. Se a empresa atende o básico, muitas vezes para a gente pode, dependendo do setor, pode ser surpreendente, exato, né? E exato. que vira o UOL. É Não, engraçado isso. e ainda bem que algumas empresas, a gente falando de tecnologia, do segmento bancário, Uhum. né, estão vindo aí com inovação, Sim, né? exato. Então, elas estão dando o tom para o mercado, né? Estão puxando o mercado, né? Exato. A gente sabe que existem empresas de banco que em 10 anos revolucionaram e que os outros bancos não estão acompanhando, É, né? Mas é um contraste gigantesco, sim. né? E não tem por que eu escolher aquele banco tradicional, sendo que eu tenho toda a facilidade do mundo na palma da minha mão, Uhum. né? Então a gente tem essas possibilidades, a gente tem a possibilidade de escolha como cliente, né? E muitas vezes é isso, o nosso poder como cliente de escolha. Então, se não tá bom para mim, eu vou me estressar, eu vou sofrer um pouco até a página 2. Eu vou buscar um outro O outro. serviço, um outro prestador, né? Exatamente. Pessoal, passa rápido, muito Muito rápido. A rápido. gente tem que marcar um outro Aham. para falar de outros temas. Mas para fechar, eu gostaria da percepção de vocês. Percepção não, dicas de vocês mesmo, Uhum. no sentido para nossa audiência. Pessoas que estão entrando no ambiente de hospitalidade, no setor de hotelaria, ou que vão trabalhar com experiência do cliente, gostam do tema, qual dica vocês dariam para essas pessoas? Olha, eu acho que acho não, tenho certeza. Buscar, o conhecimento fora do mainstream, sabe, do Uhum, lugar onde que só se fala disso. Então, acabei de fazer um curso incrível chamado O Lúdico em Ambientes de Abismo. Esse curso era com grandes lideranças de grandes hospitais, no Brasil, por exemplo, que estão fazendo experiência do paciente.
por exemplo. Legal. E trabalha justamente com reconectar o que é, então, né? Reconectar com habilidades humanas, né? Então, entender Uhum. que existe no ser humano múltiplas capacidades, que são técnicas, intelectuais, sociais, comportamentais, emocionais, sensoriais. Então, entender que como que eu posso me alimentar disso, né? Uhum. Então, se alimentar de arte, de cultura, de música, de outros segmentos, né? Porque, eu sou Uhum. do segmento automobilístico, parta do princípio que o que você faz é incomparável. Vá se comparar com o segmento da indústria da música. Porque às Sim, vezes eles estão fazendo uma coisa que você pode absorver. E a exato. hospitalidade é desse lugar. É você cruzar essas fronteiras. Legal. A hospitalidade surge quando as culturas do mundo se conectam e a gente entende que as diferenças viram troca. Né? Boa. Então, como que eu posso participar, aprender com o que a medicina tem feito, né? Em avanços, em investimentos com os colaboradores? Por que que o serviço está tão sucateado? Né? Então, será que é culpa do serviço? Será que a má fama tem que ser a da pessoa que está atendendo? Uhum. Ou será que tem que ser de um segmento que não trabalha, Não tá né? prestando muita atenção nisso, né? Exato. Por que que eu sou super bem atendido por uma enfermeira que é extremamente bem qualificada, bem remunerada? É claro que tem, né, exceções aqui e várias questões, mas a ideia é isso, como que a gente, como sociedade, passa a olhar para alguns lugares com um olhar de mais valor, assim, de mais afeto. Legal. Né, Rodrigo? eu acho que o meu recado seria muito mais para as empresas, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem tantos talentos aparecendo, né? A juventude, ela vem tão carregada de informações e ela é tão dinâmica, né? Nesse mundo globalizado que você tem toda a informação na palma da sua mão e muitas vezes as empresas não estão se preparando, né? Para formar esse jovem, para colocar ele ali na linha de frente, né? Então, nós, como prestadores de serviços, né? A gente precisa formar mais, a gente precisa estar mais ao lado, né? Eu preciso, com minha experiência, pegar mais na mão do meu colaborador, né? Uhum. Direcionar mais, né? E muitas vezes a gente quer buscar aquele profissional pronto no mercado e não vai ter, não vai ter. A gente quer exigir algo que não existe no mercado, né? Então, se eu busco por excelência, eu como um contratante, eu como prestador de serviços, eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo, né? Uhum. Então, eu tenho que me colocar nesse lugar de formar, de cuidar, né? De dar o tom como empresa, né? Então, trazer para mim e falar assim, ó, seu conhecimento ele vem até aqui, vamos trabalhar, né? Traz a cultura da empresa, traz novidades para essa pessoa, mas a gente precisa formar pessoas, Legal. né? Ótimas dicas. Vocês querem compartilhar as redes de vocês, onde o pessoal pode achar vocês, né? Tanto nas redes sociais, LinkedIn, entre outras, fiquem à vontade. No boteco, aqueles... Bom, Com a primeira rodada paga. Exatamente. Mas, bom, pode me encontrar nas redes como Silas Greco, SILAS-GRECCO, Greco Com com 2 Cs. Cs, É melhor exato. colocar ali, né, A gente no vai no colocar, rodapé. a gente vai Na colocar. legenda, batendo aqui no microfone, aqui a produção. No meu Instagram também tem acesso a um curso online que eu Pô, que acabei de legal. lançar, Eu não que chama sabia disso. Transforme Seus Clientes em Fãs. A gente vai colocar aqui o link do curso do Silas na descrição do vídeo, tá bom? É um curso super legal, feito com a escola, então tá super Legal. bem produzido. E meu LinkedIn também é o mesmo, enfim, o meu nome O também. Instagram. Instagram e o Ah, LinkedIn também, tá. Silas Greco, podem me escrever, Perfeito. enfim. Eu respondo todos os meus 16 seguidores. 16 milhões, pessoal. Rodrigo? Não, o meu é mais fácil, é Rodrigo Neri, com I, né? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então fica bem fácil. Legal. Pessoal, super obrigado. Obrigado, Casal querido. super querido Obrigado, aqui. viu? A gente tá acompanhando a jornada do Amigo CX, né? Todas as iniciativas. E, pessoal, só para enfatizar, toda quarta-feira, ao meio-dia, um novo episódio, tanto aqui no YouTube como também no Spotify. Então, você está em trânsito, está fazendo academia, clica lá no Spotify que você vai conseguir acompanhar
todos os nossos novos episódios. Um grande abraço para todos e até a próxima. Até Tchau, tchau, mais, pessoal. tchau.